Boa noite, amigos, companheiros, meus irmãos, minhas irmãs. Muito bom estarmos juntos, mais uma vez, buscando trabalhar com Jesus e por Jesus, para que nós todos possamos sair beneficiados desse trabalho. Hoje, nós trouxemos o livro Ceifa de Luz, da coleção Fonte Viva, ditado por Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. A mensagem denomina-se Anti-Ofensas. Vamos ver o que Emmanuel nos trouxe hoje. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus, Mateus 5:20. A fim de atender à recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material, para que lhe compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo que lhes estendas o concurso possível. Meus amigos, o necessitado não é só aquele que necessita do pão de cada dia, da doação material. O necessitado é todo aquele que necessita de uma luz interior, que necessita elevar-se desse solo que o prende tão fortemente, para que ele se eleve a algo mais, para entender um dia que todos nós somos irmãos perante o Pai Celestial, que todos nós temos um coração que palpita, uma alma eterna, um espírito eterno, que todos nós somos iguais perante o nosso Pai, que Jesus é nosso irmão. Então, esse companheiro que te ofende não percebe a penúria da sua alma. Então, é preciso que nós, ofendidos, estendamos o nosso concurso possível nesta situação. Porque ele é um doente da alma. Ele é um necessitado da alma. E prossegue Emmanuel. Habitualmente, aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Com certeza. Talvez esteja no clima de enganos lastimáveis, dos quais se retirará mais tarde, em penosas condições de arrependimento. Ou sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos. Isso é terrível. E quantos irmãos padecem desse sofrimento? Também todos eles precisam da nossa ajuda. Que nós estendamos a nossa mão amiga sempre que pudermos.
não só o pão, possamos levar também a ajuda espiritual. Prosseguindo, diz Emmanuel: o nosso irmão que nos ofende talvez esteja carregando moléstias ocultas e está sofrendo, porque não sabe como lidar com isso. O nosso irmão pode estar evidenciando propósitos infelizes sob a hipnose da ambição desregrada de que se afastará um dia sob os desencantos da culpa. Ele está envolvido por propósitos infelizes sob hipnose, porque a ambição desregrada hipnotiza. De tal maneira que o indivíduo comete todo tipo de alucinação. Ele está hipnotizado. É uma hipnose da ambição desregrada, que um dia se afastará, porque ele é um irmão, e ele será também socorrido, como todos nós. Jesus nos disse: nenhum de vós será abandonado. Não abandonarei nenhuma das minhas ovelhas que me foram confiadas pelo Pai. Todas elas eu cuidarei, todas elas serão socorridas. Estarei sempre convosco, até a consumação dos tempos. E a consumação dos tempos é a nossa encarnação, que quando terminar, não é quando o mundo terminar, porque o mundo não vai terminar. Tá bom? Então, prosseguindo. Então, o nosso irmão, como diz Emmanuel, aquele que nos ofende, talvez esteja agindo com a irresponsabilidade decorrente da ignorância. Ele ainda ignora. É normal. Um dia nós ignoramos também, até o dia que aprendemos alguma coisa. E hoje ainda ignoramos muitas coisas. Tudo aquilo que nós não sabemos, nós ignoramos. Eu ignoro tudo a respeito de engenharia, ignoro tudo a respeito de uma construção, de uma obra, de costura, eu não entendo nada de costura. Então, aquilo que a gente não sabe, a gente ignora. Não é? Então, há o irmão também que ignora a sua vida como ser humano, ele não tem noção que ele é um espírito eterno. Ele não tem noção nenhuma disso. Então, ele é um espírito infeliz, que necessita do nosso socorro. Nós que já compreendemos essa parte da lição. Então, aquele irmão que nos ofende, talvez esteja agindo com a irresponsabilidade decorrente da ignorância. Talvez esteja satisfazendo a compulsões da loucura ou procedendo sem autocrítica em aflitivo momento de provação. Ele está numa loucura total, muito aflito, muito desesperado, num momento difícil de provação, procedendo sem autocrítica, totalmente desvairado. Então, nesse momento, uma mão amiga é tudo que ele precisa. Ele não está precisando de pão, certamente, mas está precisando de ajuda de um amigo, de um irmão, de alguém que possa lhe dar a mão. O nosso irmão que nos ofende, às vezes, pode estar, por isso mesmo, satisfazendo as compulsões da loucura ou procedendo sem autocrítica em aflitivo momento de provação. Por isso mesmo, exortou-nos Jesus a amar os inimigos
e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Eles são necessitados. E se entrarem pelo caminho do mal, como nós estudamos na outra semana, podem entrar pela morte espiritual, que é aquela consciência denegrida no mal. Não é? Por isso mesmo, exortou-nos Jesus a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibo a insultos e provocações com os quais nada temos que ver. Nós não podemos nos deixar levar pelos insultos e pelas provocações. O irmão que age assim, ele está doente da alma. Talvez não esteja doente do corpo, ou talvez esteja doente do corpo também. Quem sabe, como diz Emmanuel aqui em cima, carregando moléstias ocultas. Nós não sabemos, mas com certeza está doente da alma. Não é? Então, nós não temos que passar recibo a insultos e provocações com os quais nada temos que ver. E prossegue Emmanuel. Se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despinhadeiros do mal? Com que objetivo? Se nós já estamos seguindo o caminho do bem, se já conhecemos a estrada real do bem, por que motivo deixaríamos essa estrada que nos leva pelo caminho certo ao nosso Pai Celestial? Por que motivo nós iríamos ouvir as sugestões das trevas nos despinhadeiros do mal? Dar as costas ao bem, ao amor, à paz e seguir o mal? Não tem sentido? Nenhum sentido. Não iríamos prosseguir por um caminho totalmente avesso àquilo que nós buscamos, que é a paz, que é o amor, que é a luz, que é o bem. Então, além disso, se estamos em paz, à frente de irmãos nossos, envolvidos em sombras ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas, quando os sãos perante Jesus são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Jesus já chama aqueles que já se encontram na condição de servir, que já se encontram numa condição melhor espiritualmente, para ajudar a tratar aqueles que ainda se encontram perdidos nas malhas da dificuldade, da tristeza, quando não dos maus pendores e das próprias trevas. Existem irmãos que, mesmo no mundo espiritual, precisam ser socorridos pelos irmãos socorristas e estão numa situação muito calamitosa, porque não é só no plano material que nós encontramos irmãos em situações de dificuldade, não. No plano espiritual, muitos irmãos desencarnam numa situação muito triste, caótica, e lá os socorristas, como são chamados os nossos irmãos que trabalham no socorro a esses nossos queridos irmãos que partem nessa situação delicada, eles trabalham para socorrer
esses nossos irmãos que ainda choram muito no plano espiritual, porque não encontraram o caminho, estão perdidos. Não encontraram no plano, não encontraram encarnados e continuam perdidos ainda no plano espiritual, porque se entorpeceram com o caminho errado, se envolveram com o caminho totalmente adverso ao caminho do Cristo. E quando o nosso irmão ou os nossos irmãos se deixam levar pelos caminhos nebulosos, muitas vezes eles não têm tempo ainda na vida encarnada de refazer este percurso errado e desencarnam totalmente equivocados. E quando chegam na pátria espiritual, precisam de um tratamento muito intenso. E isso, muitas vezes, leva tempo para eles serem socorridos, porque é preciso que eles queiram ser socorridos. Porque o Pai não faz nada contra a nossa vontade. O respeito ao livre-arbítrio é uma lição que nós recebemos desde o comecinho dos nossos estudos. O Pai não desrespeita a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. E quando o irmão não quer ser socorrido, é preciso que espere o momento do despertamento. Ele precisa despertar e pedir o socorro e ele imediatamente será socorrido. Assim também, no plano material, ainda encarnado, é preciso respeitar, porque muitos irmãos podem estar nessa situação de ofender a outro, a nós ou a outros, e nós nos deixamos levar por esse momento de euforia negativa, de ofensa, e aí retribuímos a ofensa e ingressamos num caminho sem necessidade, porque estamos já voltados para o bem. Mas o nosso irmão ainda não está pronto a se arrepender. Nós nos arrependemos. Puxa, eu não devia ter feito isso. Eu respondi ao irmão de maneira inadequada. Aí eu peço desculpas a ele. Ele certamente não vai me desculpar, porque ele está totalmente voltado para as trevas. E ele não pensou ainda que ele tem como sair dessa situação, despertando para o amor do Cristo, despertando para o bem, despertando para a luz. Vós sois luzes, vós sois deuses, sois luz do mundo. Jesus nos disse todas essas coisas. Em nenhum momento nós fomos enganados. Tudo o que se passa conosco, Jesus nos disse e nos provou até o final, na sua crucificação, quando orou ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Até hoje, meu Deus, nós ainda, muitas vezes, não sabemos o que fazemos. Por isso, nós pedimos sempre ao nosso Pai que perdoe os nossos erros e nos ajude, Pai, a compreender os nossos irmãos nas suas necessidades, não só materiais, mas também nos seus enganos espirituais. Assim seja, Pai querido. Ajuda-nos e livra-nos de todo mal. Por tanto amor, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Até a próxima semana, se Deus quiser.